crise no setor imobiliário, risco de crédito, inadimplência, IFIX cai, IFIX sobe e mesmo assim muitas vezes o MXRF11 tem uma dose de otimismo, poucas vezes de pessimismo. Agora é indiscutível que ele sempre acaba sendo cotado um pouco acima do seu valor patrimonial, porque a gestão sempre se movimenta para poder mudar um pouco a estratégia, como aconteceu ali no começo da subida de juros, né? O fundo tem se exposto mais ali ao CDI, apesar de ter aí uma concentração maior em IPCA, tá? Mas acaba sendo bem mais equilibrado do que era antes. E a gente vai poder observar detalhadamente mais para frente, fazendo um bom ali, lógico, né? Feijão com arroz, aproveitando a inflação e os juros sem se concentrar apenas em um indexador, que inclusive eu venho mostrando essa mudança de estratégia no portfólio nos últimos vídeos, tá? Sobre MXRF11, o Maxi Renda. É uma gestão que se movimenta para poder se adequar com o momento econômico e com o mercado, né? O que o mercado exige também. Muitos investidores estavam reclamando que estava muito exposto ao IPCA, acho que você se lembra disso, mas nem tudo são rosas, por isso é importante a gente estar sempre acompanhando os ativos aqui. Então se inscreva, ative o sininho de notificações para poder fazer parte da comunidade de acumuladores de patrimônio mais ambiciosa do YouTube. Lembrando que na comunidade fechada para membros tem ali conteúdos exclusivos e vai ter muito mais para frente, tá? Até porque a intenção aqui é agregar valor e não apenas vender curso. Bom, apesar de termos aí um FIC, mesmo depois daquele resultado fraco de novembro, né, 8 centavos, né, por cota, né, já vem aí 3 meses consecutivos aumentando os rendimentos. E é importante observar o que é que a gestão vem fazendo, tá? Mudanças, né, com o decorrer da crise econômica. E a primeira coisa que a gente precisa observar, e eu vou até voltar ali um pouquinho para trás para poder a gente observar aí a estratégia na prática e com o decorrer dos dados de inflação, juros e perspectivas, é lógico, né? Levando em conta também o macro em consideração, que é importantíssimo. E essa é uma característica da gestão ali do Maxi Renda que constantemente vemos isso nos relatórios, principalmente nos últimos. Então, vamos dar uma olhadinha ali para trás. Como você pode observar nos dados da carteira referentes ao mês ali de novembro do ano passado, que o fundo já vinha fazendo mudanças e inclusive deixando claro isso nos relatórios, já falei sobre isso aqui, a maior exposição da carteira era IPCA e INPC. Em CDI só tinha ali uma concentração de 35% e GPM era 16%, mas o fato é que a majoritariedade da carteira era muito mais concentrada à inflação, que depois, com o decorrer da deflação, né, e queda de rendimentos em outros fundos imobiliários, né, teve muitos gestores que repensaram ali a estratégia de alocação. Já falei, inclusive, aqui dei exemplos aqui no canal em vídeos anteriores. Como podemos ver também, 75% da carteira era CRI, 7% permutas financeiras, 15% em fundos imobiliários, e eu já mostrei aqui em vídeos passados, tá? Esses FIIs aí do MXRF11, e eu vou mostrar inclusive como é que tá aí mais para frente. E aquele velho 3% em caixa, que é característico desse fundo. 52% estava investido em crédito corporativo, 25% segmento residencial e 24% corporativo. A gestão ela foi repensando e até mesmo diminuiu o risco da carteira, né? Pelo tempo estendido aí de juros, é lógico. Então, era esperado que ocorresse algumas mudanças. E isso podemos ver aqui no último relatório divulgado. E o fundo diminuiu para 73% em CRI e também diminuiu as permutas para 6% nesse período. Claro que nesse caso foi ali por conta do fim de algumas permutas, né? Não foi ali uma diminuição muito pequena, mas que diante do momento complicado acaba mitigando os riscos, né? Porém, essas permutas aí às vezes dão um up aí nos rendimentos. E o fundo teve um aumento aí da posição em FIIs, né, de 17% da carteira. O bom e velho 3%, como sempre, do patrimônio continua em caixa. Na exposição, tá, por setor nos ativos, o fundo deixou mais equilibrado as exposições em comercial com 25% e residencial em 24%, tendo 48% como o maior volume em crédito corporativo, que praticamente tem o menor risco, né, falando do setor imobiliário.
Isso acaba explicando também a resiliência nos rendimentos, né, e até crescimento, né, como eu falei e mostrei antes. Mas o que deixa a carteira do fundo mais atraente, digamos assim, né, são os setores desses ativos aí que, como a gente pode observar aqui na tela, real estate tem aí o maior volume em porcentagem, mas tem 38% apenas da carteira, enquanto comercial e corporativo tem o maior volume. É basicamente o detalhamento do que eu estava falando aqui antes. E quando vamos observar a exposição por indexador, podemos confirmar um aumento aí em CDI bem significativo que veio aí ajudando a performar melhor também, né? Somando aí em 47%, aproveitando ali a taxa de juros também, né, bem alta, e 51% IPCA. Então, fica nítido esse equilíbrio aí da carteira, tanto pelos ativos que eu vou mostrar e detalhar mais para frente, tá? Quanto pelos indexadores da carteira de CRI. Algo que também ficou muito evidente no último relatório foi o reforço, né, que a gestão ela vem acompanhando os negócios atrelados aos ativos, além das permutas que tem aí essa necessidade natural de acompanhamento. E quando vamos falar sobre o vencimento dos papéis, podemos ver que no curto prazo tem pouquíssimos, e grande parte do volume é para depois de 2027. Sobre os dados mais recentes de movimentação, não sei se você se lembra ou não acompanha o canal, inclusive se inscreva, tá, e ative o sino. O fundo estava numa novela, né, com ativos aí que não geravam caixa para o fundo faz um tempo, né, pela inadimplência. Diante desses problemas aí, o fundo fez execução de garantias, né, com ganho de participações, né, no edifício Oceanic, inclusive, né, em Santos, e o fundo ele vem procurando inquilinos, né, para poder locar essa porcentagem que ele tem ali no prédio comercial. Mas a gestão reforça que mesmo que a estratégia seja de venda, né, se tiver a oportunidade de locar, ele vai poder aproveitar. Afinal, é uma receita recorrente, né, que vai ser recorrente, que vai poder começar a entrar e fazer um volume maior no resultado final do fundo. E falando naquela treta lá, né, da recuperação judicial da Urbiplan, né, e o CRI que o fundo ele detém da empresa, ele ainda procura vender, o que é bem complicado porque nesse momento, né, todos querem diminuir os riscos e segue a novela, né, que já faz um tempo aí. O bom é que não vem prejudicando aí os resultados finais do fundo. Tinha também aquela alienação dos 5 terrenos do CRI Esser, né, como garantia que o fundo ele fez ali a execução de garantias, mas só conseguiu vender 3 porque 2 já tinham iniciado ali as incorporações já. Desses 3 imóveis, 2 já foram pagos e o imóvel São Urbano ainda está à venda, provavelmente talvez esse mês agora ou o próximo já tem uma notícia boa aí de venda. Tem aquele CRI da Next Group, né, que já está com inadimplência há mais de 2 anos mais ou menos. E o fundo está aí em fase de execução de garantias do papel, né? O importante é saber que esses fatos aí mais assombrosos, né, do MXRF11 é que nenhum desses problemas aí, eles vão afetar negativamente aí os rendimentos do fundo, né? Até porque já faz um tempo que isso vinha acontecendo. Mas essas execuções de garantias levam tempo e depois tem as vendas, ou seja, os efeitos, né, são de curtíssimo prazo. Depois vem execuções de garantias que acabam ali compensando nos balanços, que é o que está acontecendo exatamente agora. Não é isso porque são poucos papéis que dão problema, né? Historicamente, falando aqui do Maxi Renda. E isso leva até a gente a rebater algumas retóricas que às vezes são muito faladas aí no mercado financeiro, que um determinado fundo está com problemas de inadimplência de CRIs, porque os papéis têm garantias, né? O mais importante é acompanhar os efeitos, se são negativos apenas de curto prazo, e também o volume que vai fazer ali na perda nos resultados finais do fundo. Como aconteceu recentemente com o HCTR11 e também com o DEVA11 por conta da inadimplência que estava acontecendo. Teve toda aquela questão lá da Feira da Madrugada, que já era um ativo ali que era arriscado, dado esse momento agora que a gente está vivendo, tá? De taxa de juros estendida por um tempo maior. Isso acaba prejudicando vários negócios, tá? Exatamente pela perda de renda dos brasileiros. Inclusive, se você tiver ali sugestões, tá, de ativo, a preferência é para quem é da comunidade, então se inscreva e ative o sininho de notificações.
Moral da história, sempre acompanhar o risco do fundo, principalmente se tiver questões ali de curto prazo, que foi o que aconteceu com esses fundos aí em questão. Mas, enfim, falando em carteira, tá? Agora a gente vai olhar os ativos, é uma carteira bem extensa e sem muita concentração, apenas um papel aí de pagamento trimestral, o restante todos, tá? Tem periodicidade mensal, o que é outro lado muito bom da carteira do fundo, porque dá mais previsibilidade. Agora, falando nos fundos imobiliários, agora o bicho vai pegar. Que o fundo tem na carteira, e eu já falei da carteira aqui no canal, tá? São bons fundos, então eu não vou me estender demais aqui para que o vídeo não se torne chato. Mas eu vou fazer aqui uma oposição do que eu li no mercado e do que eu escutei também sobre o SPVJ, que é o fundo que o MXRF11 tem mais exposição na carteira. E ele é um FII que outros fundos imobiliários têm cotas dele na carteira. Só que ele é exposto ao varejo, foi isso que eu escutei e li, né? Só que é varejo alimentício, 97% da carteira, e esse aí que você vai aparecer na tela é o dado mais recente do SPVJ, e o que é melhor, nesse fundo é que 98% dos imóveis são locados pelo Assaí, que é uma empresa que desde a listagem da bolsa eu venho aí acompanhando. Basicamente tem um modelo de negócio que tem uma capacidade enorme no repasse de custos, principalmente ali porque ela já passa os produtos ali diretamente do fabricante. É uma líder de mercado no segmento de atacado e varejo alimentício que gera bilhões por ano. 100% dos imóveis são expostos ali ao atacarejo. Inclusive, os últimos resultados do Assaí foram bons, né? Pelo menos EBITDA é uma empresa que está gerando lucro. A gente não vai precisar se estender demais, tá, nas permutas financeiras, porque no mês passado não teve nenhuma novidade, tá? Mas como você pode ver aí, só para deixar mais claro, é uma exposição que sempre dá ali um fluxo de caixa bacana para o fundo, que é praticamente recorrente, né? São essas permutas que dão aquele hype bacana ali nos proventos. Também, lógico, né, por conta dos resultados finais ali do fundo. É legal quando eu trago oportunidades bacanas em momentos complicados, principalmente, né, como foi o caso da queda de rendimentos que aconteceu com o MXRF11, né, ele pagou 8 centavos por cota lá em novembro do ano passado, e eu expliquei sobre o porquê disso, né, e mostrei também que tinha uma janela de oportunidade exatamente por conta daquele momento de pessimismo. E o mais legal ainda é o nosso acompanhamento para poder observar o modo de como a gestão ela se adequa ao momento. Isso mostra que o fundo, apesar de sempre ter aí alarde sobre ele, né, a gestão ela tem ali plena capacidade de mitigar os riscos, né, exatamente por essa agilidade nas movimentações, apesar de ter ali exposição ao crédito, né, em um setor que é muito penalizado em crises inflacionárias que causam ali prejuízos no setor imobiliário. Mas o mercado de fundos imobiliários é todo assim. O mais importante é observar os riscos de acompanhamento nos fundos imobiliários. Não é a mesma coisa que uma ação que daqui a 3 meses ela manda os resultados. Mas enfim, é um fundo que performa muito bem em relação ao IFIX e pagou ali cerca de 12% nos últimos 12 meses. Basicamente, ele teve uma melhora com essa resiliência pela adequação à realidade econômica do país, reciclando alguns ativos, acompanhamento, né, diminuição em algumas posições, aumentando outras também, né? Para mim, agora vale ainda mais a pena quando a gente pode observar aí o histórico que a gestão ela lida, né, muito bem com dificuldades econômicas. E o MXRF é conhecido como o fundo que os investidores colocam ali um pingado, digamos assim, do que sobra dos aportes mensais. É assim para você? Fala a verdade. Ou você pensa diferente em relação a esse fundo imobiliário? Deixa aí nos comentários e deixa a sua opinião, a sua experiência também como um cotista do fundo, tá? Pra gente sempre bater aquele papo legal. Às vezes agrega até a outros investidores que veem os comentários. Na descrição e no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos, tudo fica bem detalhado de maneira profissional, tá? Assim como me ajuda, acredito que vai te ajudar também. E falando nisso, a declaração de imposto de renda,
que acaba sendo um saco, mas é preciso fazer e você deve fazer, todos precisam fazer, tá? Fica muito mais fácil exatamente por essa organização. E para quem paga a DARF, é uma mão na roda, né? Mesmo que tenha contador. Se inscreva, ative o sino de notificações para fazer parte da comunidade de acumuladores mais ambiciosa do YouTube, tá? Além de ter a maior moral nas sugestões. E o apoio como joinha é o cafezinho pra gente aqui da equipe. Seja membro, tá? Para ter acesso a conteúdos exclusivos e nos apoiar também. Valeu, um grande abraço e até a próxima.